Estamos agora compartilhando continuamente sobre o Evangelho da Bíblia. Jesus é o Cristo. Isto é o Evangelho que a Escritura revela. Saber e crer que Jesus é o Cristo pode ser dito como o único fundamento. Por isso, conhecer e crer corretamente em Jesus, que é o Cristo, é extremamente importante. Especialmente, qual é o significado do Cristo? Que sentido está oculto em Cristo? Quem realmente é Cristo? Isso é de suma importância. O Cristo foi enviado a esta terra para resolver o problema do ser humano, para salvar a humanidade. Então, qual é o problema do homem? Ao abrir os olhos e olhar ao redor, parece que os homens têm inúmeros problemas. No meu caso, também, não são apenas um ou dois problemas na vida. Se somarmos todos os problemas dos mais de 7 bilhões de habitantes do planeta, seria impossível calcular. É um espectro de problemas que nem conseguimos imaginar. Mas retrocedendo até a raiz, vemos que todos começaram em questões muito simples. De certa forma, pode-se resumir dizendo que o problema veio porque o homem se afastou de Deus. E, ao perguntar por que o homem se afastou de Deus, podemos relacionar com o pecado e com a ação de Satanás. Assim, compreendemos que todos os problemas vieram porque o homem se afastou de Deus, ou porque, tendo pecado por influência de Satanás, se afastou de Deus. Hoje vamos destacar especialmente a parte que se refere ao pecado. Desde a infância aprendemos que pecado é apenas aquilo que aparece em atos visíveis. Mas antes mesmo de atos, há inúmeros pecados que o homem comete com sua mente e com seus pensamentos. Contudo, a Bíblia interpreta o pecado sempre em relação a Deus. Uma das palavras usadas é hamartia, que significa errar o alvo, como uma flecha que foi disparada, mas se desvia do objetivo. Assim, o fato de se afastar de Deus, tudo isso é pecado. No livro de Gênesis, capítulo 3, o pecado aparece como a quebra da promessa de Deus. Em Gênesis, capítulo 3, versículo 6, isso é expresso claramente. Em Números, capítulo 15, versículo 31, está escrito: porquanto desprezou a palavra do Senhor e anulou o seu mandamento, será totalmente eliminado, e a sua iniquidade cairá sobre ele. Isso é a explicação do que aconteceu em Gênesis capítulo 3, versículo 6. Em Tiago capítulo 1, versículo 15. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Em primeira carta de João capítulo 3, versículo 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, pois o pecado é a transgressão da lei. Em primeira carta de João capítulo 3, versículo 8. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Portanto, o pecado está sempre conectado a Satanás, à rebeldia contra Deus e ao desprezo da sua palavra. Esse pecado, cometido por Adão e Eva em Gênesis capítulo 3, versículo 6, trouxe consequências muito graves. Em Gênesis capítulo 2, versículo 17, Deus disse: da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O resultado do pecado foi a entrada da morte no ser humano. A morte pode ser entendida de três formas. Primeira, morte espiritual, a separação entre Deus e o homem. Segunda, morte física, a separação da alma e do corpo. Terceira, morte eterna, o juízo eterno, que resulta em condenação eterna. Portanto, o pecado trouxe de uma só vez estas três mortes. Em Efésios capítulo 2, versículo 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Em Romanos capítulo 6, versículo 23. O salário do pecado é a morte. Em Romanos capítulo 3, versículo 23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em Isaías capítulo 59, versículo 2. As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Assim, o pecado trouxe separação entre Deus e os homens. Por mais simples que pareça, o pecado é, em essência, desprezar a palavra e a ordem de Deus.